Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado desse episódio é um cara que faz um humor terno e eterno. Vamos conversar com o Jean Galvão, chargista e autor de quadrinhos para adultos e para crianças. Oi, Jean. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos começar aqui a nossa conversa falando de quando você era um molequinho, que certamente via muito desenho animado na televisão, acompanhava gibis, revistas em quadrinhos, né? Aí você vai dizer pra gente o que você acompanhava quando você era uma criancinha, né? O que te rodeava com relação à arte, ao humor gráfico, às histórias em quadrinhos, o que você via na TV, em jornal, né? Então conta aí pra gente das suas influências, né? O que você viria a ler, a ouvir e a ver e que iam entrar no seu cérebro aí para futuramente você desempenhar o que você está fazendo hoje, né? Que é o ofício de ilustrador, que é o ofício de autor de quadrinhos e de chargista. Fala, Érico. Primeiramente, parabéns pelo seu programa, essa iniciativa de ter um podcast que trate da arte do quadrinho, da ilustração, do cartoon. Isso é muito bacana. Imagina ter isso na nossa época, né? Bom, voltando assim no tempo, quando eu era criança, você acertou. Eu via os desenhos e via quadrinhos. E eles chegavam pra gente, diferentemente de como é hoje, eles chegavam com aquele horário certo, né? O desenho passava tal horário na TV aberta e, e era aquele momento que dava pra ver. E eu gostava de ver com meus irmãos e a gente assistia com um caderninho na frente, procurava ali copiar o pica-pau que passava. Como eram os desenhos sempre repetiam, né? O mesmo episódio, o mesmo. Eles repetiam muito, né? E a gente gostava de copiar. E não era possível também, nem naquela época, dar um pause ali no desenho. Não tinha, né? Não tinha essa coisa. Então, mas de tanto ver, ia pegando o jeito, né? Então eu sei desenhar alguns personagens até hoje, de tanto que eu copiava. E então isso incentivava, mexia com a cabeça, né? A gente queria fazer. E eu acho que o cara que gosta, a gente percebe que gosta do desenho, quando você vê um desenho animado, como era o caso, e você percebe as diferenças sutis ali que tem, né? Aquele pica-pau tá um pouco diferente daquele outro. Parece que não foi desenhado pela mesma pessoa, tem umas diferencinhas ali. Isso acontecia com os quadrinhos também, que a gente tinha acesso. Que eram poucos, a gente ganhava de alguém que já tinha um. Eu lembro que uma vez a gente ganhou um saco de revistinhas da Disney, da Luluzinha e da Mônica também, algumas muitas sem capa, mas foi uma alegria assim ter aquilo. E eu gostava de olhar e ficava vendo diferenças. Esse tio Patinhas está um pouco diferente do outro. E observava os detalhes, os cenários, que era encantador assim, ficar vendo aquilo. E copiava, né? Copiava alguma coisa nos cadernos, tentava ter alguma bolar alguma história e então eu infelizmente não tenho mais esses caderninhos de criança, eles se perderam no tempo, mas eu acho que eu desenhava todo dia e com uma caneta comum mesmo, que era o que tinha. Se não tivesse caderno, desenhava em papel de pão, que antes o pão a gente ia comprar na padaria, ele vinha embrulhado numa folha, né? E desenhava naquele papel, ou desenhava na rua com giz, com giz, com giz nada, com tijolo, né? Falei giz porque parece, mas com tijolo, pedaço de tijolo.
Dá para desenhar até com água, sabe? Pegava a mangueira e fazia um desenho assim com a mangueira, assim, ou um saquinho de água furado, você fazia o desenho no chão, só deixando a água correr, aquele fiozinho, virava uma forma de registrar ali, né? Então, e tinha acesso também, quando eu ia para casa da minha avó, os meus tios costumavam comprar o jornal o Globo aos domingos. Então, nessas oportunidades, o, o, o jornal tinha uma página com quadrinhos inteira, assim, enorme, que, que tinha Flintstones e tinha Tom e Jerry em quadrinhos, né? Colorido e tudo. Era muito bacana ter acesso àquilo e ver, sabe? Não sei, tudo que eu via de desenho quando criança me chamava atenção. Aquilo foi desenhado? É um desenho, me chamou atenção. Então esse despertar foi mesmo esse acesso, essa essa coisa do desenho tocar a fundo. Talvez como aconteça com quem gosta de música, quem é músico, né? De ouvir assim uma melodia, aquilo dá vontade de nela, eu quero fazer isso daí. E com o desenho foi assim. Queria fazer aquilo ali, aprender a fazer, né? E esse aprender a gente começa copiando, né? Não existia tutorial em lugar nenhum, não tinha como ver isso. Raramente tinha um programa que passava que era Clube do Mickey, raramente aparecia ali algum desenhista da Disney desenhando, mas ele não estava ensinando, só mostrava ele desenhando assim. E, e quando a gente via, eu via aquele traço ainda no lápis, eu ficava assim, nossa, dava mais vontade ainda de fazer. Então, as influências sempre começam dessa forma, né? Com a gente vendo aquilo dá vontade de fazer e a gente começa copiando e aí vai. Mesmo com muitas referências ou com as referências possíveis. E isso faz com que a gente cresça, caminhe nessa área, né? Do começo da sua vida, Jean, a gente vai passar agora para o começo na sua profissão de desenhista, né? Você, de São José dos Campos, começou num jornal aí da sua cidade que é o Vale Paraibano, né? E nos anos 90, época em que você começou, eu também estava começando aqui no Jornal de Piracicaba, na cidade que dá nome ao jornal, né? Você como ilustrador aí do Jornal de São José dos Campos e eu como ilustrador aqui do suplemento infantil do jornal aqui de Piracicaba. Foi nessa época que você, inclusive, conheceu o meu trabalho, né? E eu também o seu. Que aí os jornais, as redações, elas sempre foram generosas em ter jornais no Brasil todo nas suas dependências, né? Era uma época ainda que não tinha internet, então a maneira da gente conhecer o trabalho uns dos outros, de jornalistas, de ilustradores, de chargistas, de fotógrafos, era através do impresso mesmo, né? E tanto eu como você começamos no impresso. Então conta aí desses primeiros anos aí como desenhista de jornal no jornal Vale Paraibano. E também na sua atuação inicial também em sindicatos. Então, Érico, realmente acho que os jornais foram nossa jornal impresso, né? Foi onde a gente começou. Mas um pouco antes de publicar mesmo em algum lugar, já existiam os fanzines, né? Então, muitos desenhistas faziam fanzine em quadrinho, você fez um fanzine, né? E a gente trocava entre vários desenhistas cartas, desenhos, um mandava quadrinho para o outro, aí alguém juntava e fazia um fanzine, e aí vendia baratinho em algum lugar, e havia toda essa... Na verdade, existia fanzine sobre tudo, né? Sobre música, sobre rock, sobre... Tinha tudo quanto é tipo de fanzine, que é uma revista amadora, né? Para quem
não sabe, né? Uma revista feita com papel sulfite ali mesmo, xerocada, grampeada à mão e só de ver o desenho ali impresso, né, copiado já era bacana. E aí eu passei, no começo mesmo de publicar profissionalmente, eu tinha uns 16 anos e eu comecei a fazer uns desenhos para sindicato, chamadas de assembleia, desenhos que apontavam alguma coisa, era quase uma charge já, mas apontava alguma coisa do governo que não estava errada, chamada do trabalhador para fazer uma campanha salarial, participar de uma assembleia, coisas assim. E aí esses desenhos que eu fazia nesses boletins foram vistos pelo jornal, né? Então algumas pessoas de lá viam, um fotógrafo na época levou meus desenhos lá. Aí me chamaram, o jornal daqui, né? De São José dos Campos. Aí me chamaram e me convidaram. Aí eu fiquei publicando nos dois lugares. Depois eu fiquei só no jornal. Mas eu comecei fazendo pequenas ilustrações para algumas colunas. E aí tinha um chargista lá, que não era, ele não era exatamente um chargista, ele era um jornalista que desenhava um pouco. E aí ele fazia as charges ali da página 2, né? Aí ele me convidou, você quer fazer a charge? Aí eu passo a ideia, você desenha. Falei, cara, eu quero, mas eu queria tentar ter as próprias ideias. Aí ele falou, tá bom, vamos tentar. Aí no começo fiz, deu certo, aí comecei a fazer. E como você disse, uma coisa muito importante que tinha nas redações, primeiro as redações em si, né? Um lugar cheio de gente ali, de jornalista, de fotógrafos, pessoal que mexe lá com a montagem, diagramadores, e o pessoal lá da gráfica, que era tudo junto, fazia fotolito, então era um universo rico, assim, né? E, e tinha os jornais tinham, né, um cavalete, assim, com todos os jornais do Brasil, todo dia. Então vinha Globo, Jornal do Brasil, Zero Hora, jornais de longe, né, pequenos e grandes, Estadão, Folha, Globo, é, Jornal da Tarde, Folha da Tarde, Notícias Populares, todos. E eu via todos, eu lia assim, via os desenhos de outros cartunistas, lia as notícias ou seja, tinha aquele input bacana assim, né, cheio de coisas mesmo, para depois pensar na charge, que é a parte mais difícil, né, ter uma ideia, primeiro ter uma opinião, depois ter uma ideia sobre aquilo, não errar a informação, quer dizer, porque é uma área nobre do jornal, né? Então, realmente foi uma escola sensacional, até porque alguns jornalistas que eu tive contato, eles me alertavam, né? Eles falavam, Jean, você precisa ler esse colunista aqui, ler esse cronista. Enfim, eles me apontavam coisas, livros, porque é com o conteúdo que a gente vai conseguir desenhar uma charge, não é só com o desenho. O desenho é a parte, é o meio, mas o conteúdo é a ideia, né? É a informação. E essa redação era sensacional. Tinha lá. Eu não me ligava de trabalhar sábado, domingo, época de Copa do Mundo, estava lá trabalhando. Teve um dia que eu fiz uma charge. Eu comecei a fazer charge para a coluna de esporte, de futebol, daí eu lia sobre futebol. Então, tudo que eu fosse fazer, eu tentava me inteirar daquele assunto. E, e o jornal é diário, né? Passou outro dia, aquilo lá já ficou velho, aquela ideia já ficou velha, e vem aí uma nova notícia, um novo acontecimento. Então, isso deixa a gente afiado, né? Fazer todo dia, entregar aquela ideia. Foi muito bom mesmo. Eu sempre lembro dessa época com muito carinho. Você foi um dos raros desenhistas de jornal concursados desse país, né, Jean? Você foi um dos selecionados e premiados em um dos concursos de ilustração promovidos pela Folha de São Paulo. A sua atuação como chargista na Folha veio a partir daí, né?
Quando que você decidiu participar do concurso? Qual é o objetivo pessoal que você tinha? Claro que entrar no jornal, trabalhar no jornal, mas você tinha algum projeto específico para a Folha? Ou você quis mesmo utilizar essa possibilidade de ser um trampolim para você ter uma carreira mais efetiva, né? Mais sólida como desenhista de imprensa? Conta aí dos bastidores aí dessa sua entrada no jornal. E vou emendar uma segunda pergunta também. E nesses anos todos aí que você faz charges para a Folha de São Paulo, inclusive você ocupou um espaço nobre, que é o da página 2 da Folha, pela qual passou um cara que nós dois somos muito fãs, né? Que é o Spaca, e que tem um trabalho que vai na sua linha, né? É a dos bonequinhos saltitantes, né? Não é um desenho carrancudo como de muitos chargistas, né? É um desenho mais leve, um traço mais econômico, os tais dos bonequinhos saltitantes, né? Mas não deixa de ter um humor ácido quando necessário, né? Mas sempre humor. Então conta aí dos bastidores da sua entrada na Folha e quais as charges que você fez que te marcaram aí, que ajudaram a contar a história do nosso país na Folha de São Paulo? Sim, a minha história com a Folha foi dessa maneira. Foi um concurso. De tempos em tempos, a Folha promovia lá um concurso com algumas categorias, né? Ilustração, tirinhas, que seria para ilustrada, e charge. Eu mandei, à época, para tirinha e charge. E eu consegui passar em primeiro lugar em charge. E Mas assim, antes disso, se eu não me engano, o Fernando Gonzalez, ele entrou também através de um desses concursos, né? Criador do Níquel Náusea. E o Spaca, de que você falou que a gente é fã, e realmente, um cara genial, eu não sei se o dele foi concurso, eu desconfio que sim. Mas eu lembro que tinha, e eu cheguei a perder data de concurso quando tinha, e aí nessa oportunidade eu consegui mandar. Tinha que mandar 3 charges quentes, né, daquele período. Eu lembro que era a época do Fernando Henrique Cardoso, tinha ACM, Antônio Carlos Magalhães, coisas assim. E aí eu consegui. E o prêmio, digamos ali, desse concurso era publicar na Folha por um período, por 3 meses. Você poderia publicar, ou até um tempo menor, eu não sei. Era ter seu desenho publicado na Folha. E aí foi assim. Só que eu aí estive lá na redação, conversei. Então tinha que fazer assim. Antes de publicar realmente, tinha ainda um teste. Então eles me disseram: Jean, você vai fazer charge todo dia, vai mandar nesse formato, finalizada, colorida, com o assunto que estiver rolando, mas não vai sair. É só para a gente ver aqui internamente. No que eles tinham razão, porque é para ver se ter passado por esse concurso não foi uma sorte, né? Uma zebra ali, né? E aí eles queriam ver se você tinha mesmo fôlego para conseguir fazer a charge, se tinha repertório e aí vai. E assim eu fiz. Não cheguei a ficar fazendo 3 meses, não. Acho que eu fiquei fazendo um mês todos os dias. A charge como se fosse sair. E na época a Folha tinha menos chargistas na página 2. Se eu não me engano, quando eu entrei, era o Glauco e o Angeli. Só tinha os dois, eles revezavam. O Spaca é de uma época anterior. O Spaca ficou um tempo, saiu, depois voltou, depois saiu. Mas quando eu entrei tinha o Glauco e o Angeli. E aí eu comecei a publicar um dia por semana. E foi muito bacana. Depois do que eu passei nesse teste, né, Jean? Agora você vai publicar. Aí eu fiz mesmo. E essa época eu ainda trabalhava no jornal aqui e fiquei fazendo para os dois ao mesmo tempo. Uma ideia para cá, uma ideia para lá.
às vezes até sobre o mesmo assunto. E então deu certo, eu comecei a publicar esses desenhos e fui. E aquela ideia do prêmio de ficar 3 meses publicando, havia a chance de que se eles gostassem, ou se o leitor gostasse, enfim, você poderia continuar publicando. E isso aconteceu comigo. Tanto que eu publico na Folha aí há quase 20 anos fazendo charge. Então já teve período de eu fazer 4 por semana, teve período de fazer 2 por semana. E aí vai. Hoje eu faço 1 por semana. Fazia ilustração para coluna de política. Então é muito legal, assim. Aí eu comecei a aplicar num lugar maior, né? Em que os temas já não eram mais regionais, eram temas nacionais e até mundiais. E então isso foi, ou mais uma escola, né? Um nível, digamos, um nível maior ali de aprendizado. Agora, quantas charges que marcaram foram tantas, porque cada uma repercute de um jeito, né? Mas geralmente tem algumas charges que elas não são engraçadas, elas são tocantes apenas, porque o assunto ali pede algo mais sensível, né? Quando tem alguma coisa, uma tragédia, às vezes nem é o caso de fazer charge, ou tem um assunto ainda sem solução, sem conhecimento suficiente. Se eu não souber, se eu achar que eu estou verde ali daquele assunto, não sei muita coisa, eu não vou fazer. Eu preciso saber daquele assunto direito, né? Então, mas tiveram várias. A gente acaba passando por vários governos, né? Itamar, ó, antes, desde da época, o primeiro presidente que eu desenhei, uma época foi o Sarney, depois teve Collor, né? E depois, e foi indo o Itamar, depois o Fernando Henrique, depois o Lula, depois a Dilma, o Temer, agora o Bolsonaro. Enfim, são vários e vários períodos, né, de coisas que aconteceram. Brasil com muita inflação, com menos inflação e por aí vai, né? E os assuntos mundiais também. Mas eu não saberia dizer para você uma charge. Eu fiz tantas que tem umas que até eu esqueço. Eu acho que particularmente esse período que a gente está vivendo de pandemia, imagina que desde o 2020 todo e mais esse ano agora, o assunto é a pandemia. Então, praticamente, as charges estão lidando também com esse assunto, né? Eu acho que dá para contar a história da pandemia, desde o surgimento até a vacina, e o que ainda vai acontecer, só com charge. Não só minhas, mas de todos os cartunistas. Então, é muito período, é muita coisa que a gente vê e acaba abordando ali no desenho. Um ídolo de infância. É assim que muita gente te considera, por conta das suas tirinhas na famosa revista Recreio da Editora Abril, né? A revista Recreio que teve uma fase brilhante aí nos anos 70 e comecinho dos 80 e que foi reativada com muito sucesso quase 20 ou 30 anos depois disso. Dessa primeira fase teve uma fase mais moderna, digamos assim, da revista Recreio. Essa fase na qual você participou muito ativamente com as animatiras, né? Então, como é que surgiu o convite aí para você fazer essas tirinhas? Quais você tem histórias aí interessantes, marcantes aí de pessoas que te consideram um ídolo de infância por conta dessas tirinhas aí? Cara, pois é, tem essa questão aí com as tiras da Recreio. E tem muita gente que hoje desenha, trabalha com isso e às vezes me encontra no Instagram. Nossa, eu era seu fã, acompanhava seus desenhos e não acredito que te encontrei.
Nossa, muita gente, e às vezes eu ia lá na redação da Recreio, né? E era muito legal fazer. Tanto eu ilustrava matérias da Recreio, fazia algumas capas. Ela tinha vários ilustradores, né? Não era só eu. E eu tinha uma tira semanal ali, que na verdade foi um convite para eu fazer, porque eu fazia ilustrações para revista de matérias. E aí uma vez, uma editora muito bacana que a revista tinha, disse que, Cian, você sabe fazer tira? Você quer fazer tira? Eu falei, sei, quero. Eu não tinha algo para mostrar de tira, tinha algumas tiras assim, feitas para mim mesmo, não tinha nada assim, né? E seriam tiras infantis. Mas aí deu certo, eu comecei a fazer e comecei a abordar esse universo de criança, né? E uma coisa que eu pensava para mim mesmo é que tinha que ter humor ali, e tinha que ser bom, tinha que ser, eu tinha que gostar, não é, sabe? É, eu lembro de falar assim que, olha, eu quero ter umas ideias legais e tudo, mas tudo bem, eu vou ter toda a liberdade. E aí, sim, cria seu universo aí, né? Então, eu comecei a fazer e a revista, ela fazia muito sucesso, uma revista semanal, que eu acho que ela vendia em torno de 400 mil exemplares semanalmente. Quer dizer, as pessoas compravam a revista. Então não é como ter 300 mil seguidores que vem a coisa ali de graça passivamente. A pessoa tinha que ir até a banca e comprar e levar, sabe? E muitos escreviam cartas para a revista e eles falando do meu desenho, copiavam o meu desenho e aí a revista, a redação mandava para mim essas cartas. Aí o que, que eu fazia? Aí eu fazia um desenho para essa pessoa que mandava a carta, eu fazia um desenho para ela, respondia a carta e enviava para esse leitor, né, esse leitor mirim que, né, se debruçou ali diante de uma folha e escreveu elogiando. Isso era fantástico, assim. E eu gostava muito mesmo de fazer essas tiras. E a revista eu fiz por uns 10 anos. Acontece que, mas no final, né, com essa coisa da internet, as revistas, os jornais, enfim, a mídia impressa tem perdido muita força, né? E com a internet, a internet você vê tudo, né? Você tem acesso a tudo ali, todas as notícias e YouTube e por aí vai, né? Então, a revista que era uma fonte interessante de entretenimento para as crianças, que tratava desde matérias de ciência, matérias, enfim, de geografia e animais, além de falar dos desenhos que passavam, dos personagens, o que que rolava no Cartoon Network, o que que rolava, né? Nesses canais tinha essa parte de ter tirinhas, vinha sempre com um brinde e tudo. Então as crianças eram loucas pela revista. Então foi um marco assim bacana, um período bem legal que eu acredito que eu fiz muitas tiras interessantes ali que eu gosto até hoje de ter criado. E então, mas tem essas histórias de alguém. Já teve gente que comprou original, que era leitor e me achou, já me vende o original que tem aquele personagem ou a tirinha que tratou daquele temas e mostra a tira. Eu gostei muito, eu lembro dessa aqui. Ah, e às vezes eu tenho os originais em caixas guardados, às vezes dou uma fuçada, acho algum separo. E, e já aconteceu das pessoas quererem, né, comprar ter esse original que foi importante para ela na infância. E é muito louco isso, né? Porque hoje estão adultos, né? E eram crianças vendo. O tempo realmente voa. Mas é legal saber
que foi legal que pelo menos desde o nível de influenciar a pessoa, aquele leitor a querer fazer e se interessar pela arte, ou apenas o momento que ela se divertiu, que ela riu com aquela tira, que fez ela alegre naquele momento, né? Isso me deixa muito feliz e tenho muito orgulho desse trabalho. E vamos agora para uma fase mais recente da sua produção de quadrinhos, né? Com uma tirinha nova de um personagem velho, né? De um personagem idoso, de um personagem vintage, vamos dizer assim, né? Que é a Vó. É um dos raros personagens aí que o nome define tudo do personagem e que tem uma sílaba só, né? E é um personagem que emplacou muito, acertou em cheio nos corações aí das vovozinhas e netinhos aí no Instagram, né? Você começou a Vó no Instagram e depois, através do Instagram, já com o público cativo, você resolveu fazer um livro das tirinhas dela publicadas no Instagram. Como é que surgiu a ideia da Vó? Conta aí dos personagens aí que fazem parte da tirinha, da inocência desse ser tão tão querido, né? Ficou um personagem muito querido aí pelo pessoal já no tempo da internet, né? Pois é, interessante isso que aconteceu, né? Dessas tirinhas da avó. Ela tem uma história longa assim do surgimento, né? Já na época que eu fazia da Recreio e eu publicava também na Folha, então eu passava no mesmo dia às vezes de uma tira infantil para uma tira mais para um trabalho mais adulto que é a charge, né? Eu pulava de um lugar para o outro ali, né? São universos diferentes. E a avó surgiu de observar minha avó, que então era viva, e eu fiz alguma coisinha ali para mim mesmo, deixei ali anotado. E a avó, numa primeiríssima fase, ela chegou a sair no Jornal do Brasil, quando existia ainda o Jornal do Brasil. O Ziraldo foi editor de arte do caderno B, que era o caderno de cultura do Jornal do Brasil, e ele convidou alguns cartunistas para fazer tirinhas, né? E aí eu falei, eu tenho umas tiras, eu tenho umas tiras que se chamava Chatim, que era uma brincadeira com jovens, né? Tirinha sobre adolescente e tudo. Que eu tinha um monte que eu já fazia para o jornal local, que eu então trabalhava antes ainda da Folha. E comecei a mandar essas. Acabou o acervo que eu tinha que criar coisas novas todo dia. Era todo dia sair a tirinha, né? E aí eu tinha essas da avó, algumas pouquíssimas. Eu pensei, bom, vou tentar levar esse personagem, vou tentar criar coisas com esse personagem, né? E, e vó é um arquétipo, né? E ela começa de alguma forma ali um pouco mais melancólica, muito religiosa, mas muito sozinha. Ela começou com esse perfil, né? E com o tempo, quando a gente vai fazendo os personagens, a gente vai criando essa quase que um caminho natural, vai criando o personagem como um todo, né? As suas reações. E aí, depois parou o Jornal do Brasil, eu fiquei tempão sem fazer, um tempão sem fazer. Saiu um primeiro livro da avó antigo pela editora Leia, que era um selo Leia Cult, que tinha o editor Lobo, chamado Lobo. Ele tinha, vamos compilar essas tiras. Aí saiu um livrinho da tira na época, teve lançamento, vendeu legal. E aí eu fiquei anos sem fazer avó. E aí com essa coisa do Instagram, depois que eu tive Instagram, que é a única rede que eu tenho, eu comecei a publicar cartoons e coisas que eu gostava e comecei a publicar a avó. Só que eu vi que a avó começou a ter muita curtida, muito comentário. E, e aí eu publiquei
E nem publicava as antigas. Eu me propus a fazer, eu quero fazer tiras novas da avó nesse formato Instagram, que é quadradinho, né? E tudo. Que a tirinha era uma tirinha, fazia 3 quadrinhos, resolvia, né? E a avó, por ser quadrada, assim, rola uma certa dificuldade ali de colocar os desenhos, né? Às vezes pede 4 quadrinhos mesmo. Mas eu fazia às vezes com 3 ou uma cena só. E comecei a postar no Instagram. E começou a ter muito retorno, muito compartilhamento, pessoas seguindo por causa da avó. Nas hashtags lá, vó, por exemplo, se você procurar hashtag vó, isso quando eu estava publicando, né? Ah, as hashtags mais populares, tinha muitas tirinhas ali, apareciam ali. Eu acho que muito de seguidores seguiram por ali, sabe? Olha que interessante, uma personagem que é uma avó. E aí fui dando corpo, né? Para aquilo, fui criando personagens. Teve uma vizinha, teve um carteiro, né? Quer dizer, ela vive numa cidade pequena. O tempo que ela vive não é bem definido, a época, porque eu não coloquei coisas assim muito tecnológicas e tudo. Então é mais o universo ali de coisas ali. Tem umas galinhas, tem uma vaca. E aí vai, um pequeno universo ali de coisas da vida dela. E aí eu fui deixando ela mais bem-humorada, mais mais carinhosa. Aí eu fiz uma neta, apareceu uma neta. E foi mudando mais para esse lado, assim. E começou a fazer muito sucesso mesmo. Até que eu fiz um uma campanha no Catarse para elaborar o livro, né? E aí o ponto interessante que foi que assim, eu tinha que ter X volumes de tiras para poder compor um livro. E aí eu não tinha o suficiente ainda. E aí eu queria fazer até o fim do ano ter, daquele ano de 2019, ter uma quantidade suficiente. E aí eu calculei o tanto que eu tinha que fazer e ia pensando, ia anotando ideias e tudo. Tenho esses caderninhos, esses rascunhos, tem todos eles ainda guardados com as tiras ali, tiras que foram criadas, algumas que não deram certo, que eu não usei. E também criei um tipo de novelinha em que a tira, ela não sozinha, ela até funcionava, mas ela tinha uma sequência, então tinha um continuo ali. E aí eu criei uma trama, algumas tramas, né? E aí que fez sucesso mesmo, porque as pessoas queriam saber o que ia acontecer no outro dia com a avó. E aí, perto de vencer a campanha do Catarse, estava exatamente numa sequência assim, em que a avó tinha caído, o galo dela caiu no rio, depois ela cai também, foi tendo uma coisa meio de. Foi tendo um ápice ali, né, de ação e tudo. E as pessoas preocupadas se a avó ia morrer, se o galo ia morrer, e por aí foi. Nossa, foi divertidíssimo fazer. Tinha tira que eu fazia e eu ria. Nossa, que legal essa ideia, caramba. Essa ideia que eu tive aqui, uma tira específica qualquer, sabe? E, e aí foi legal, que aí eu lancei o livro, a campanha, né, deu certo e tudo, e eu entreguei toda a tiragem que é dos apoios, né? E tem hoje, até hoje tem gente que pede. Eu pretendo rodar mais exemplares, né? Tô esperando um pouco rodar mais para poder vender. E mas foi uma experiência sensacional. Então pensa, eu fazia ao mesmo tempo uma tira, um cartoon, uma charge para adulto, depois aí uma infantil e depois uma de uma senhorinha, né? Eu costumo dizer que acho que o cartunista que cria um personagem, ele não necessariamente isso precisa fazer parte da vida dele, da história dele. Acho que é como um ator que encena uma peça e decora seu texto. Ele vai no palco e ele interpreta, ele é aquele personagem, né? E então o cartunista acho que faz isso com o personagem que ele cria.
cada personagem que tá ali, ele tem um jeito, né? Então eu estou com os desenhos encenando aquele momento, né? Então você entra no personagem e só que através do desenho. Então, e ter prazer em fazer, né? Eu gostava muito de fazer. Então isso acho que ajudou no sucesso assim dessa avó. E a gente encerra aqui os trabalhos com uma pergunta que eu costumo fazer para quem passa aqui pelo podcast. Qual é o futuro do humor gráfico? Vamos fazer aqui uma espécie de previsão aqui. Previsão de um tempo futuro. Um futuro que talvez esteja batendo na nossa porta, em muitos casos, batendo na nossa cara, né? Qual é o futuro da minha profissão? Qual é o futuro do humor e do humor gráfico? É uma excelente pergunta, né, cara? Essa do futuro. Eu vejo que depois com a internet, Twitter, Facebook, antes ainda Orkut, depois Instagram, e o, o- a gente tem ainda um concorrente bastante poderoso que são os memes. E tem coisa muito criativa em memes, né? E são anônimos, você não sabe quem fez, mas tem coisas sensacionais de engraçadas. Tem coisa muito engraçada. Mas o meme, ele não costuma ser muito profundo, né? Em questões mais sérias. Ela é uma coisa mais engraçada mesmo, pra você dar aquela risada ali e tudo, né? E a charge, ela também tá circulando aí pela internet. As tiras, de um novo jeito, né? Eu acho que a profissão, o desenho, ele nunca vai morrer. Sempre algo vai, tudo que existe foi desenhado um dia, seja por um projeto, mas passou pela fase do desenho antes, né? Agora, o nosso trabalho de desenho de humor, de refletir sobre um assunto, eu acho que muda só a plataforma, né? Continua tendo a publicação na internet, e eu acho que ela vai passar por uma coisa que talvez esteja acontecendo já com os jornais, principalmente com coisa de fake news e tudo, de qual é a informação correta, né? Então, o jornal, se você publica num jornal, aquela charge que saiu ali, ou se você já tem uma carreira estabelecida, então quem vira aquela charge vai ver que tem uma curadoria, né? Uma chancela ali. Ele sabe o que ele está fazendo, sabe? Tem um cartoon, uma charge pertinente ali, né? Então não é raso. E muda a plataforma. É claro que mais do que nunca o interesse geral das pessoas é pela imagem, a imagem em movimento, né? Vídeo e tudo. Isso é o que faz mais sucesso agora do que o desenho parado. Ah, eu não sei realmente. Eu acho que vai continuar tendo, mas vai ter que ter algum tipo de adaptação, né? Eu não sei se exatamente virar animação, porque é uma outra linguagem, né? São meios diferentes. Eu não sei se precisa de aquilo virar uma animação. Não sei se funcionaria, porque a tira, a charge, ela lida com o espaço físico ali, né? E a leitura. E a animação, ela lida com o tempo. Tem o time ali certinho para fazer, para aquilo funcionar. Pode ser que o trabalho vire uma coisa de nicho, assim como tem livros, né, específicos de um assunto, é uma coisa de nicho, né? Você vai ter pessoas que vão se interessar por aquilo, né? A tirinha, o quadrinho, eu acho que ele não acaba. Vai ter. É que a gente é permeado agora de muitas e muitas e muitas opções que chamam a nossa atenção. Uma tira postada na internet, a pessoa passa o dedo, vê em alguns segundos e bola para frente, já mudou ali
para outra coisa que ela tá vendo, e aí vai e não dá nem tempo dela gravar na cabeça aquela piada, aquela ideia, né? Fica bem efêmero. Mas sempre vão existir as pessoas que gostam mais dessa comunicação, né? E eu acho que acabar não acaba. A linguagem começou com desenho, né? Lá nas cavernas, a narrativa através do desenho, né? Desenhava lá o que o cara caçou, do que ele tinha medo, enfim, tudo através do desenho. Acho que é uma comunicação sensacional, né? Mas com certeza vai haver uma adaptação, uma migração pelo digital, mas ao mesmo tempo, com essa pandemia, com essa coisa, a gente está percebendo que nem tudo que é online, que é só digital, é interessante. A gente vê pelas reuniões, pelas aulas, você lida com muito pouco, é muito pouca informação, é uma coisa que a comunicação fica muito, não fica na sua totalidade, né? De você ver, sentir, ouvir, usar todos os seus sentidos. E, e o desenho, a arte em geral, ela vai continuar com alguma adaptação que eu ainda não sei, mas ela vai estar aí, de qualquer maneira, né? E acho que o segredo, não é segredo, né? Isso não é segredo para ninguém, mas talvez o caminho é fazer bem aquele trabalho, não importa onde ele saia, se ele vai sair para uma quantidade enorme de pessoas ou vai sair para pouquíssimas pessoas, mas é a qualidade, fazer aquilo gostando de fazer e aí eu acho que é isso, através disso que você consegue ali o seu lugar ao sol, né? E não só com uma coisa rasa e tudo. Vamos ver, né? Estamos na fase da transição. Acho que gente da nossa idade tem uma vantagem bacana que é a gente viu o antes e o depois, a gente viu como era a vida analógica, do humor, do desenho, do jornalismo, enfim, a vida analógica de tudo. A gente passa pela transição e estamos também usando o digital, o online e tudo, né? Então isso é um repertório enorme para lidar com isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Meu amigo Jean Galvão, queria te agradecer demais pela gentileza, pela disponibilidade aqui em atender ao Ilustre Podcast. Esse podcast novinho em folha, né? É tão novinho, mas já trazendo gente bacana, gente ilustre aqui para nossa galeria de entrevistados. Muito obrigado, viu? Érico, eu agradeço enormemente o convite por participar. Eu acho que é um papo bacana de levar e as pessoas terem acesso a essas informações e tudo, né, do universo do desenho. E sucesso por Ilustre Podcast. Eu já ouvi todos que você já postou e tá muito bacana e fiquei muito feliz de participar. Obrigado, um abraço a você e aos ilustres ouvintes. Valeu. Muito bem. E esse é o Jean Galvão. Vamos terminar aqui passando o Instagram do Jean. Anota aí, @Jean Galvão, @Jean de navio, Galvao, tudo junto. Jean Galvão, sem tio, sem pontuação, tudo junto. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.